Então agora eu quero fazer com vocês um pequeno percurso sobre a história da literatura infantil aqui no Brasil. Vocês sabem que a literatura infantil aqui no Brasil, ela é uma literatura recente, é uma literatura que surgiu, as primeiras obras literárias aqui foram traduções de obras estrangeiras, né? Lá por 1808. Então, nessa época, era a época em que estava predominando a literatura romântica. E o romantismo aqui no Brasil valorizava muito, tinha como característica a exaltação da natureza, a exaltação dos vultos e a história do Brasil, a exaltação da língua portuguesa, especialmente a valorização de obras de grandes autores portugueses. E também, juntamente com esse nacionalismo, predominava o intelectualismo, que era essa valorização do saber, do conhecimento, especialmente das obras estrangeiras que eram trazidas para o Brasil também. E a questão de usar a obra literária, o livro, para transmitir moralidade e religiosidade. O que nós percebemos que essa história da literatura aqui no Brasil, trazendo essas características do período romântico, elas nos trazem, nos fazem a gente refletir sobre a importância que tem hoje a literatura, porque ela surgiu, né, como sendo a repetição de obras europeias, predominando a tradução de obras estrangeiras. Após a proclamação da República, né, houve uma aceleração da urbanização e com essa urbanização, com a construção de cidades, houve o aparecimento da literatura infantil. Apenas em 1905, que aqui no Brasil, foi lançada a revista, por exemplo, Tico Tico. E aí, a partir dessa revista, começou-se a verificar a valorização da literatura na escola. Especialmente nesta época, houve a tradução e adaptação de textos de contos, como Mil e Uma Noites, a história de Robinson Crusoe. Também nessa época foram lançados a História da Nossa Terra, contos infantis da Júlia Lopes de Almeida. Mas a gente percebe o quê? Que desde 1800 começaram a surgir alguns movimentos literários com a impressão de alguns livros, como o Livro do Povo, que foi o primeiro grande repercussão escolar, Contos da Carochinha, em 1896, mas o que a gente percebe mesmo que teve essas obras que foram lançadas, Romance, Saudade, que eram obras, não eram pensadas exatamente para crianças. Teve obra Coração, no Livro das Crianças, da Zalina Rolim, Poesias Infantis, de Olavo Bilac, mas nós percebemos que a principal obra da literatura brasileira, literatura infantil brasileira, praticamente, ela era muito restrita a uma elite. O que realmente expandiu a literatura infantil no Brasil, o grande marco da literatura infantil no Brasil, foi Monteiro Lobato. E o seu primeiro livro foi Narizinho Arrebitado, em 1921. Então, a partir de 1921, um grande número de obras da literatura infantil foi lançado aqui no nosso país. Na década de 50, surgiu algumas histórias em quadrinhos e que eram acusadas de ser uma das causas da falta de interesse para a leitura. Houve um certo
surgimento assim de uma instalação de crise na leitura na década de 50. E após, na década de 60 e 70, começaram a surgir várias instituições preocupadas com a literatura infantil, com o livro infantil, e especialmente a partir da década de 70 surgem muitos autores brasileiros que publicam livros infantis. Desses tenho certeza que muitos de vocês leram obras da Ana Maria Machado, da Eva Furnari, da Silvia Ortoff, da Lígia Bojunga Nunes, da Raquel de Queiroz, por exemplo, e também da Ruth Rocha. Eu trouxe esse pequeno apanhado histórico para mostrar para vocês que a literatura infantil é recente, assim como a própria infância é recente. Antes as crianças eram consideradas pequenos adultos e não se pensava algo realmente voltado para elas. A literatura infantil, ela traz as características da literatura de modo geral, porque se a gente for pensar nas funções da literatura, nós vamos ver que quando a literatura surgiu lá para os gregos, ela tinha uma função hedonística, que era uma função voltada para o prazer, e também uma função catártica. O que é uma função catártica? Que quando você lê uma obra, quando você ouve uma poesia, quando você lê uma poesia, a gente, de certa forma, essa poesia acaba tendo um efeito moral e purificador na gente. As pessoas acabam se identificando com esta obra. E aí, especialmente agora, na modernidade, a literatura, especialmente, ela serve para proporcionar prazer, aliviar as tensões da alma humana. Então, há um certo estranhamento, uma desautomatização da vida. A literatura é o que nos torna realmente humanos, porque ela traz toda a figura de linguagem. A gente percebe quando uma obra é literária, quando ela traz uma subjetividade, quando ela realmente traz essa riqueza das figuras de linguagem que nos envolvem, não simplesmente uma linguagem denotativa, objetiva, que vai além, a literatura, ela vai além do que está dito. Ela vai realmente fazer com que cada pessoa interaja. Por isso que a gente fala que a literatura, ela é comunicação, interlocução, recriação. A literatura, ela é linguagem. E nós somos, como diz Vygotsky, seres essencialmente constituídos pela linguagem. Então a literatura influencia e é influenciada, porque a literatura, ela é também um retrato da realidade. E o leitor nunca é passivo. Toda vez que você interage com um texto, que você lê um texto, tanto que a Angela Kleiman nos fala que leitura é construção de sentidos. E cada leitor, ele se torna um novo autor, porque ele vai construindo sentidos para a obra. E o escritor nem sempre é alheio à sua realidade. De alguma forma, o escritor, ele vai trazer para as obras a realidade que está sendo vivenciada, que está sendo discutida. E isso é muito bom. E então, o que eu gostaria de mostrar para vocês ainda? Que, segundo Góes, a leitura para a criança não é, como às vezes se ouve, meio de evasão ou apenas uma compensação. A leitura para a criança é um modo de representação do real. É através de um fingimento o leitor reage e reavalia, experimenta suas próprias emoções e reações. Vygotsky nos fala que o brinquedo, o faz de conta, é a primeira fase da alfabetização. Então, quando se trabalha uma obra literária com uma criança, quando a gente vai recriar essa obra, vai fazer um jogo teatral, por exemplo, eu vou fazer de conta que eu sou o Lobo Mau, eu vou fazer de conta que eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Esse faz de conta é o primeiro passo da alfabetização.
Por quê? Porque a alfabetização, embora a gente não fale para as crianças, eu faço um círculo no quadro e eu digo, este é o O. Mas, na verdade, eu estaria dizendo, vamos fazer de conta que este círculo é o O. Então, a criança que vivencia muito o faz de conta, a recriação, ela vai ter muita facilidade depois de abstrair, de compreender as letras, de compreender futuramente, trabalhar até questões matemáticas que são mais abstratas, que exige essa interpretação, essa imaginação, esse faz de conta. E aí é muito importante nós pensarmos que nós lemos por vários motivos. Nós lemos para nos informar, para nos conhecer melhor, para relaxar, para nos distrair, para interagir com o outro. E aí é muito importante a gente pensar que quando nós vamos selecionar um texto, nós devemos ter em foco, assim, entender o que buscamos, qual a função que nós estamos esperando, né, desenvolver também com esta obra, que função esta obra pode desempenhar no desenvolvimento do indivíduo, mas especialmente eu preciso entender que na educação infantil, literatura é deleite, literatura é realmente fruição. E a literatura infantil, ela cumpre hoje essa responsabilidade de entreter, de divertir e principalmente formar na criança uma consciência do mundo. Nós, a partir do nosso trabalho, nós vamos ir pintando na alma dessa criança também o mundo, os seres humanos, a importância da relação com o meio ambiente, com os outros seres. Nós vamos trabalhando essa ideia de unidade, de unicidade, que na verdade todos nós somos um. Em meio a essa pandemia, mais do que nunca nós percebemos que a atitude de uma pessoa ou algo que acontece lá do outro lado do mundo, na China, pode influenciar o mundo todo. Então, a literatura, ela vai oportunizando todo esse crescimento pessoal do nosso aluno, e a gente pode dizer que ela teria 4 funções: a deleitar, entreter, instruir e educar as crianças. Mas é muito importante que a gente perceba que deleitar e entreter, ou seja, distrair a criança, é o mais importante. Por isso que a gente fala que literatura é fruição. O prazer deve envolver tudo mais. Se não houver arte que produza o prazer, a obra não será literária e sim didática. Lá no início, no surgimento da literatura infantil no Brasil, a gente sabe que a maioria das obras eram obras mais didáticas, que elas queriam ensinar, educar apenas as crianças. Mas hoje nós sabemos cada vez mais a importância que a literatura tem para encantar a criança, despertar a imaginação, fazê-la sonhar, fazê-la viajar sem sair do lugar. E aí, eu gostaria também de trabalhar com vocês, pensando na contação de histórias, um pouco de teoria teatral. Por que a gente fala da teoria teatral? Se a gente for pensar um pouquinho, quando eu vou contar uma história, quando eu vou fazer uma contação, eu estou também, de alguma forma, dramatizando algo. E quando eu vou contar uma história, eu quero o quê? Especialmente, eu vou querer a atenção do meu público, a atenção ali da turma que está comigo. E aí, pensando nessa teoria teatral, o primeiro passo que nós temos que tentar entender, que é fundamental, é despertar o interesse. Porque eu só vou prestar atenção
no que me interessar. Tem dois tipos de atenção. Tem a atenção voluntária, que é esta que talvez vocês estejam prestando neste momento, assistindo esse vídeo, ou a atenção involuntária. Se alguém entrar aí onde você estiver, abrir a porta, você vai olhar para ele e vai se distrair. Então, nós temos que captar a atenção do aluno. E como que eu vou captar? É isso que nós vamos pensar um pouquinho agora, quando eu vou trabalhar a contação de histórias. As crianças, elas devem pensar: ah, vou prestar atenção porque parece que alguma coisa diferente vai acontecer, alguma coisa interessante. É essa expectativa que eu preciso criar nas crianças. Normalmente, a gente chega para as crianças: hoje eu vou contar para vocês, por exemplo, uma história. Vou trazer incríveis truques de mágica. Aí, simplesmente, a gente já entregou todo o ouro. O professor, ele precisa não só captar a atenção, mas ele precisa saber conservar a atenção. Tem um livro, por exemplo, Será que a Menina Anda? Este livro é um livro muito legal da professora Jussara, que ela é de Santo Ângelo. E aí, toda vez que eu vou trabalhar com uma criança, para eu captar realmente a atenção dessa criança, eu vou fazer o quê? Eu tenho que incentivá-la. Primeira coisa, despertar o seu interesse. Hoje a prof trouxe um livro. Olha só a capa. Quem está na capa? Vamos dizer, uma menina. Será que este livro é um livro que vai contar a história dessa menina? Como que é essa menina? Será que tem animais nessa história também? Será que essa história acontece na cidade ou na fazenda? A gente vai, desde pequenos, estimulando eles a levantar hipóteses. Depois, quando eles chegam lá, fazer uma graduação, eles vão saber o que é levantar hipóteses. Então, nós vamos aqui pensar, como eu já falei para vocês, que atenção é como ela realmente ela tem dois tipos: a voluntária, eu olho onde eu quero olhar, e a involuntária, que é um tipo de reflexo que eu falei, abriu a porta, eu olhei, que nem agora alguém ligou uma música aqui por perto. A minha atenção acabou que eu fiquei olhando para da onde que está saindo essa música, né? E aí, para a gente captar essa atenção do aluno, a gente pode também fazer algumas técnicas, algumas práticas que certamente vocês já devem fazer, mas tem um refrãozinho que eu gosto de contar com as crianças. Agora, ano passado, quando eu fiz o meu estágio na educação infantil da pedagogia, as crianças adoraram e elas cantavam junto. Eu ensaiei com elas várias vezes e depois elas já cantavam junto. No segundo dia, eu quis fazer algo diferente. Já trouxe o livro direto, assim, eu ia questionar o livro. Aí, prof, nós temos que cantar o cantinho que vai começar a história. Então, é assim, vamos treinar juntos? Primeiro nós vamos ler. Vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, e abra o seu coração. E aí, com as crianças, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer assim: vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. Mais uma vez. Vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. Então, e aí a gente começa a história, começa a contação. Além dessa, tem uma outra cantiga. Olha só, aqui é o meu estágio, o estágio que eu fiz com as criancinhas, coisa mais querida.
E aí, eu ensinei para eles também outros cantinhos, que às vezes começava com este, vai começar a história, começar a contação, se prepara minha gente, abre o seu coração, mas também tem essa outra aqui. Agora chegou a hora da diversão, mas vamos fazer silêncio para ouvir a contação. Podemos colocar outros ritmos. Agora chegou a hora da diversão. Mas vamos fazer silêncio para ouvir a contação. Olhinhos, boquinhas, ouvido prestem atenção. É hora do silêncio para ouvir a contação. Olhinhos, boquinhas, ouvidos prestem atenção. É hora do silêncio para ouvir a contação. E aí a gente vai treinando, a gente vai inventando outras cantigas. O importante é que a gente perceba que o aluno precisa ser cativado, precisa ser envolvido naquela ação que a gente vai realizar. E aí, também gostaria de falar para vocês sobre o barulho visual. Muitas vezes nós queremos tornar o ambiente da nossa sala o mais lindo possível. Só que às vezes, quando nós exageramos também, nada chama atenção. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, que para não exagerar no barulho visual. Captar a atenção do aluno não é tão difícil, mas perder a atenção é extremamente fácil. Então, quando o professor deixa muita informação atrás dele, ele pode correr o risco, então, de fazer com que o aluno preste mais atenção do que está atrás do professor, nas imagens, do que realmente no próprio professor. E também é importante a gente pensar que quando eu vou planejar a participação dos alunos, participarem de uma oficina de leitura, nós precisamos ter em mente que quando se fala em oficina, já é algo assim, o aluno vai ter que construir algo. Qual vai ser a participação ativa da criança? Especialmente na educação infantil, a obra literária, ela é contada, mas ela tem que ser vivenciada pela criança. E quando a gente vai fazer essa participação ativa, por exemplo, eu contei para eles a história dos gatinhos, e essa história dos gatinhos com o avental, eu ia colando, cada gatinho tinha uma rima que falava do tipo de gatinho e que gatinho que era, e as crianças iam participando e colando o gatinho no meu avental. Foi muito interessante. E também eu gostaria de comentar com vocês que algo muito importante para ser pensado é a triagem preliminar dos livros de acordo com a faixa etária. Nós vamos ver que, de acordo com a faixa etária, muda o interesse pelas obras. E também é muito interessante trabalhar na educação infantil os livros só de imagens, fazendo a criança ir construindo a sua história. Ele já vai se tornando o autor ao ir construindo a história. Quando o professor lê para o aluno, ele já vai também aprendendo a ter construindo, por exemplo, uma sequência narrativa na sua mente. Ele sabe que em certos momentos precisa ter uma maior entonação, que seria a prosódia, né? Trabalhar a prosódia com o aluno desde pequeno. Eu trabalhei com os alunos também, com os gatinhos, e trabalhei a história engatada. Não sei se vocês conhecem, é da Silvia Ortoff, a história engatada. Era uma vez um gato, 2 gatos que viraram 3. Um gato era assim, bonito e listrado, as listras deitadas do focinho pro rabo. O outro era a gata, listrada assim, de baixo para cima,
Seu nome era Nina. O gato e a gata se viram e miaram, subiram nas casas miando e gostaram, casaram de noite como os gatos se casam, e nasceu um gatinho. Dos gatos listrados, as listras deitadas e as listras para cima formaram um gatinho número 3. Um gato engraçado, é um gato xadrez. Então a literatura ela é tão maravilhosa, essa arte da palavra, que se manifesta através dos poemas, eu ia dizer dos poemas, das poesias, e até é interessante questioná-los. Qual a diferença do poema e da poesia? Poema é a estrutura em forma de verso, poesia é o encanto que está neste poema. Eu poderia comparar a diferença de poema e poesia como se fosse uma rosa. A rosa é o poema e a poesia é o perfume desta rosa. E aí então eu trabalhei com eles, né? O gato xadrez. Essa historinha, se vocês procurarem aí no Google gato xadrez, atividades com gato xadrez, vocês vão encontrar até o desenho, o recorte todo deste gato. E aí vocês vão perceber que o momento da contação de histórias é um momento realmente que faz toda a diferença na vida da criança. E esse momento da contação tem que ser realmente um espaço tranquilo, confortável, alegre. Para Rubim e Jordão, para formar leitores é preciso formar uma cultura leitora. Então essa cultura leitora, ela é desenvolvida pelas práticas escolares, pela ampliação de acervos bibliográficos, a organização deste espaço apropriado, incentivador, acolhedor para a mediação da leitura. As crianças, elas são, na verdade, assim, um cérebro que é um cérebro aprendente, e elas estão aprendendo tudo intensamente. É o momento em que o cérebro está em maior atividade de aprendizagem, é durante a infância. Até quem tem Netflix, tem uma série que eu estou assistindo agora, até estou com meu bebê, que hoje já está com 50 e poucos dias. Não, já passou. Ela fez essa semana, dia 15, 2 meses, 60 e poucos dias. Eu estou assistindo a série Bebê em Foco. Vale a pena para quem trabalha com educação infantil assistir essa série e compreender a questão do desenvolvimento da linguagem, a questão dos movimentos. É fantástico, gente. E então, esse ambiente que a criança vai interagir, esse cantinho da leitura, tem que ser um ambiente agradável. Ó, história na tenda, formar um lugar acolhedor que as crianças gostem de estar. Ó, a gente tem que ler como quem respira, porque nós somos seres aprendentes e a nossa vida realmente ela faz sentido quando a gente está aprendendo. Não tem o que nos dê mais prazer do que aprender. E aí também eu quero destacar para vocês que é muito importante quando for organizar um momento de contação, pensar no tempo. Que tempo eu vou destinar para essa contação, para as atividades? Assim, no mínimo 1 hora eu preciso destinar para essa contação. E aí tudo vai depender também da concentração das crianças, das idades delas, porque a gente vai ver que um bebezinho ele vai alguns segundos se interessar por algo. Conforme a criança for crescendo, ela vai se interessando mais. Aqui eu coloquei no mínimo 1 hora já pensando nas crianças maiores, né, da educação infantil. E se a gente notar a impaciência da turma, nós vamos fazer o que? Nós vamos abreviar essa oficina. Porque se a gente percebe que as crianças não estão mais interessadas, mesmo assim eu quero continuar falando e quero fazer tudo que eu planejei. A atividade vai se tornando uma atividade chata, e aí na próxima vez a criança já não vai querer mais participar da hora da contação, porque não vai ser algo agradável. Então a gente tem que ter esse sentido, né? Nós temos que sentir até que ponto a criança realmente está envolvida, está participando. Se eu perceber que a atenção delas no coleguinha, em outras coisas, é maior do que na atividade em si,
eu vou partir para uma outra atividade. Isso depende, então, da criatividade do professor. E quando eu vou finalizar a história, eu posso cantar com eles também. Essa rima, por exemplo, cada um vai dar o seu ritmo, vai criar os seus gestos. Eu inventei assim: já terminou a história, terminou a contação. Batam palma, minha gente, pois foi legal de montão. Já terminou a história, terminou a contação. Batam palma, minha gente, pois foi legal de montão. Eu espero, então, que vocês realmente possam, de alguma forma, aproveitar essas dicas para tornar a sua contação cada vez melhor. Agora estou ouvindo um chorinho ao fundo e eu volto já já.